Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E hoje, como é tradicional, pelo menos uma vez por semana, vamos falar um pouquinho a respeito da nossa estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências, que é um dos nossos carros-chefes aí para aquelas pessoas que querem iniciar as suas operações de curto prazo e de médio prazo na Bolsa de Valores. Como sempre eu lembro, para quem não é inscrito, se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar, e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. E além disso, não se esqueça de nos seguir no Twitter, no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro. Então a estratégia do rastreador de tendências é uma estratégia que a gente tenta unir análise técnica com análise fundamentalista. É feito um filtro qualitativo para ver aqueles ativos que têm ou que possam ter uma tendência boa de alta num período de 2 a 6 meses. É uma estratégia que funciona bem com ETFs, com o setor bancário, com construtoras, com varejo, principalmente naqueles ativos que a gente possa ter uma boa volatilidade. Depois de feito esse filtro, a gente vai para o gráfico, né? Os nossos analistas indicam os pontos de compra e os pontos de venda das operações de acordo com os gráficos, lembrando que o gráfico é um grande facilitador no momento de venda. É bem simples da gente ver o momento de compra e o momento de venda através dos gráficos. Então, apesar da análise fundamentalista daquele filtro, a análise mesmo ela é uma análise técnica, tá? E aqui eu sempre passo para vocês alguns ativos que o pessoal da análise separou, né? Só com alguns indicadores mais simples, são utilizados outros indicadores juntos, mas indicadores mais simples para a gente entender quando os papéis estão em tendência de alta, porque foi recomendada a compra, e quando o papel pode ter a possibilidade de engrenar uma tendência de baixa, porque foi recomendada a venda. Lembrando sempre, né, pessoal, que a gente sempre fala a respeito de algum ativo que vocês pediram. O ativo mais pedido na semana passada foi a Enalta, tá? A Enalta não é um papel, uma ação que nós estamos posicionados nessa estratégia, mas é um ativo interessante. A gente já fez algumas operações no rastreador com a Enalta. Lembrando que a empresa é uma small cap, né? Basicamente, ela tinha atuação em dois grandes campos, né? Primeiro, o campo de Manati, onde eles tinham 45% de participação. A PetroRio até tem 10% de participação em Manati. Foi um campo descoberto lá no início dos anos 2000. Ele é o grande responsável por fornecer gás natural para o Nordeste, né? Eles atendem 20% da demanda do Nordeste. Era um campo mais maduro, inclusive eles fizeram a venda da participação em Manati agora no meio do mês de agosto, tá? Por aproximadamente 560 milhões de reais. Então eles podem usar esse dinheiro para fazer outros investimentos ou quem sabe até fazer uma distribuição de dividendos com parte desse dinheiro, até porque basicamente hoje a Enalta ficou com o campo de Atlanta, onde eles têm 50% de participação. É o que a gente chama de menina dos olhos, né, da Enalta, o campo de Atlanta. Ele fica localizado na Bacia de Santos, né, e tem um grande potencial aí de produção, tá? Já que muitos poços, já que contempla muito mais poços aí do que os perfurados atualmente, né? Então, basicamente, hoje esse é o campo principal da Enalta, tá? Em termos de qualidade, pessoal, aqui trazendo mais para análise fundamentalista, o pessoal da análise prefere estar posicionado por fundamentos em PetroRio e depois em Enalta, mas Enalta é um ativo interessante também. Lembrando que sempre tem aquela questão polêmica, né, do controlador, que é a Queiroz Galvão, inclusive antigamente era Queiroz Galvão e eles mudaram o nome para Enalta, e é um ativo que opera sempre perto do valor patrimonial, né? E inclusive em períodos de queda, ele já chegou a operar as ações da Enalta abaixo do que ela tinha em caixa, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o PVP dela está em torno de 1,05 vezes, né? Ela tem um caixa líquido de 1,3 bi, então ela tem mais caixa do que dívida. Lembrando que esses 560 milhões ainda não contam nesse cálculo, tá? Então ela vai engrossar mais ainda o caixa dela e justamente ela tem um yield gordo aí, porque ela tem pagado bons dividendos nos últimos anos, até pela posição grande de caixa, tá? Tanto que o yield dos últimos 12 meses foi em torno de 10%, né? Uma empresa aí que tem 1,3 bi em caixa e vale pouco mais de 3 bilhões de reais de valor de mercado, tá? Como eu falei, é um ativo interessante sim para acompanhar. Dessa vez a gente não se posicionou, mas já fez algumas operações aqui em Enalta pela estratégia do rastreador de tendências.
Quando o pessoal da análise olha hoje na alta, né, pessoal, ela está perdendo aqui o canal de alta, né? Para quem não se lembra o que é o canal de alta, a gente junta uma linha de tendência de alta, né, que é juntar os fundos das ações. As ações, quando sobem, normalmente tem esse movimento de onda. Nós projetamos essa linha de baixo aqui, essa linha de tendência de alta para cima, e aí nós temos o canal de alta. Enquanto a ação está dentro desse canal, a gente fica posicionado nela. Essa é uma figura aqui que, nessa estratégia, é o que a gente busca. O ideal é buscar esse tipo de figura, porque fica muito fácil para ver o momento de saída. Então, para quem perguntou a respeito de Enalta, nesse momento não tem nada apontando compra em Enalta. Pelo contrário, se nós estivéssemos posicionados em Enalta, já teríamos recomendado a venda. Ah, Thiago, o que vai acontecer com o preço? Ele vai subir ou vai cair? Não tem como saber, né, pessoal? O gráfico ele não serve para adivinhar o que vai acontecer, mas sim para apontar os momentos de compra e os momentos de venda. Então, se nós estivéssemos posicionados em Enalta, já teríamos recomendado a venda e nesse momento era o momento de aguardar uma oportunidade melhor, seja se o ativo cair ou se o ativo voltar a subir e tiver uma posição mais tranquila para compra, tá? Que foi o caso da VEG, né, pessoal? A VEG nós comentamos na semana passada, né, que se ela confirmasse a perda da linha de tendência de alta, muito provavelmente o pessoal da análise recomendaria a venda da VEG, né, sendo que ela deu uma puxada boa aí da casa dos R$25 até a casa dos R$66 de março até aqui setembro, né? E foi justamente isso que nós fizemos. Para médio prazo, nós recomendamos venda da VEG. Ah, Thiago, eu estou posicionado no longo prazo pelos fundamentos. Não é o caso aqui, tá, pessoal? Nós gostamos muito da VEG para longo prazo também. Inclusive, na parte ali dos relatórios grátis, tem um relatório de VEG só com análise fundamentalista. Por essa estratégia, não tem como o pessoal não ter recomendado venda de VEG, né? Ela perdeu aqui, confirmou, né? Se ela continuar caindo, a gente está fora, pode se posicionar em algum outro momento, e se ela voltar a subir, possivelmente a gente se posiciona em VEG de novo, mas foi uma operação que deu um bom lucro, tá? Outro ativo que a gente tinha visto na semana passada que estava parecido com VEG era a Sinqia, né? A Sinqia nós continuamos de olho, por quê? Porque se ela voltar a operar dentro desse canal, pode ser que inclusive o pessoal volte a recomendar compra. Hoje nós estamos posicionados, aí no caso seria abrir uma nova compra em Sinqia, né? Mas nós estamos posicionados em Sinqia por essa estratégia, e se por acaso amanhã ou depois de amanhã a Sinqia perder esses patamares aqui dos R$24, já que ela já deu o primeiro pulo ali para fora, né? Na última sexta-feira ela tinha rompido e voltou a operar, lembrando que esse canal aqui é muito forte, né? Ela vem operando desse canal aqui, dentro desse canal desde março, e vocês podem ver que os fundos aqui pegam certinho na linha e normalmente o preço volta a subir. Então, se a Sinqia confirma esse movimento, amanhã ou depois de amanhã o pessoal recomenda a venda de Sinqia e a gente encerra também a operação de Sinqia no ganho. Caso ela volte a operar dentro do canal aqui, pode ser até que o pessoal volte a recomendar a compra de Sinqia, daí com um novo ponto de entrada. O outro ativo que nós tínhamos visto na semana passada, né, pessoal, o IRB, né? Continuamos aguardando o IRB, tá? Não tem nada para se fazer em IRB. E já deixo o convite para vocês, pessoal, para vocês colocarem aí as ações para a gente falar a respeito delas nessa estratégia aqui do rastreador, tá? Sempre a mais votada, a gente comenta e vai pegando aqueles ativos para a gente vendo na prática como funciona essa estratégia. No caso de IRB é a mesma coisa, ela tem aqui uma linha de tendência de baixa, ela bate nessa linha e volta a cair, e tem esse suporte aqui na casa dos 6,40, 6,30. Se ela ficar naquele suporte ali, pode ser até que o pessoal encaminhe uma recomendação de compra de IRB. Caso contrário, a gente fica só de fora olhando. E para finalizar, o Ibovespa, né, pessoal? O Ibovespa segue naquele movimento lateral aqui pela nossa estratégia do rastreador de tendências, né? Tá lateral aí desde o mês de julho. Então, basicamente, o que nós temos feito por essa estratégia, nós abrimos poucas compras novas, eu acho que foram 2 compras, e basicamente a gente já reforçou aquelas compras que estavam em andamento, já que nesse momento é melhor aguardar, né, pessoal? O mercado com indefinição normalmente não é um bom mercado aí para a gente ficar operando, mas claro, né, a gente não compra só Ibovespa, compra outros ativos também, então sempre tem alguma oportunidade, mas nesses momentos a gente diminui um pouco a quantidade de operações justamente para se resguardar, tá, pessoal? Eu sei que todo mundo gosta de operar,
mas às vezes a melhor coisa a se fazer não é se fazer nada, né? E a gente, de forma alguma, aqui vai ficar encaminhando a recomendação só por encaminhar. Tem que estar bem bonito ali na nossa estratégia, até para a gente diminuir a chance de ter prejuízo nas operações. Então, VEG, recomendação de venda, né? Nós encerramos a posição. Enalta pela estratégia não está bom ainda para comprar. Sim, que vamos observar, né? Se ela voltar a cair, possivelmente o pessoal encerra, né, a operação de compra. IRB, continuamos fora de IRB e o Ibovespa continua aqui nesse movimento lateral, tá, pessoal? Então não esqueçam aí de colocar os ativos que vocês querem que a gente dê uma olhada. Então depois que é feita, né, pessoal, a análise e a escolha dos ativos, a gente encaminha a recomendação de compra, que é encaminhada dessa forma, né? Uma forma bem simples, é só dar uma olhada no aplicativo, no sistema ou no Telegram, vem o preço de compra, né? Compra iniciada, por exemplo, aqui no BTG, que foi uma compra que nós encerramos também, a 42,22, preço teto de entrada 43,10. A entrada vale sempre para o dia. Nos dias posteriores, se ainda tiver bom para entrar, a gente avisa, tá? Então hoje, por exemplo, tinha uma posição que nós já tínhamos iniciado na semana passada, hoje estava bom para entrar e nós reencaminhamos a mesma posição. Lembrando que normalmente quando as operações dão errado duram de 2 a 3 semanas, os stops médios na casa de 5 a 10%, desculpa, os ganhos médios na casa de 3 a 6 meses duram as operações, ganhos médios na casa de 20 a 60%, também pode dar mais e às vezes pode dar menos. A assertividade, pessoal, nos últimos 12 meses está um pouco melhor do que a assertividade desde 2017. Essa estratégia tem uma assertividade média de 60%. Às vezes está um pouco melhor, às vezes está um pouco pior. Nos últimos 12 meses está de 67%. Ou seja, de cada 10 operações, na média, aí quase 7 a gente tem saído no lucro nos últimos 12 meses e na média quase 3 das operações têm dado prejuízo, né? E o que não favorece essa estratégia é quando o mercado está lateral, por isso que a gente diminui a quantidade de operações enviadas. Quando o mercado está caindo sem parar, a gente estava de fora, só esperando, e quando o mercado está subindo sem parar, a gente está posicionado na ponta de compra. Normalmente as operações são enviadas no horário da manhã, né, após a abertura, e a venda na parte da tarde. Então, tendo 5, 10 minutos na parte da manhã, ali perto das 11 horas, 5, 10 minutos na parte da tarde, depois das 16 horas, dá tranquilamente para seguir essas estratégias. Lembrando que normalmente o que a gente recomenda não é entrar num ativo só. O que seria interessante seria entrar pelo menos de 6 a 8 operações, né? Então o que isso significa? Eu tenho 80 mil, 50 mil, 10 mil, 1 milhão, 2 milhões, vai depender do capital de cada um. Divide esse capital que vocês têm disponível pela estratégia pelo número de operações que vocês querem entrar. Eu tenho 80 mil reais, quero entrar em 8 operações, vou entrar em 10 mil em cada operação. Passamos uma operação, pega 10 mil, entra nessa operação e já faz o risquinho e fica aguardando as próximas 7. Lembrando que a gente tenta mandar escalonada as compras, né, para não correr o risco de mandar 3 operações de uma vez só e aquelas 3 darem stop. Então a gente vai mandando as operações aos poucos também, justamente para ter esse gerenciamento de risco que é bastante importante. Um dos motivos que os nossos resultados são tão positivos é porque a gente se preocupa com essa questão do gerenciamento de risco. Lembrando que as operações são enviadas via aplicativo, pelo painel do trader para quem estiver logado no computador e também pelo Telegram. Então, por que operar com essa estratégia, né, pessoal? É simples, né? O gráfico aponta de maneira bem simples os pontos de compra e os pontos de venda. Não é uma estratégia de giro, não é uma estratégia de day trade, swing trade. É para quem quer operar menos, não demanda muito tempo para acompanhar. É ideal para operar com ativos que têm a possibilidade de alta no curto prazo, porque simplesmente a gente vai seguir a tendência do mercado. É uma estratégia que não é infalível, mas protege também quando as operações dão errado, né? E importante aqui também, né, pessoal, quem segue a forma que a gente recomenda é uma estratégia que nunca fechou nenhum ano negativo. Em algum ano vai acontecer da gente fechar negativo, pode ser, tá? Mas até hoje, operando da forma que a gente orienta os clientes, lembrando que a gente passa todas as instruções e tem a nossa equipe de atendimento, operando dessa forma que a gente recomenda, a estratégia nunca fechou negativo, tá, pessoal? Então essa estratégia faz parte do nosso produto Full Trader, que tem as recomendações de day trade, de swing trade, opções, long short, tem as recomendações do rastreador de tendências
E tem também as recomendações de longo prazo. Eu quero montar carteira de longo prazo, que é o meu caso, e também seguir o rastreador, por exemplo, o produto Full Trader vai atender vocês. E já deixo todos os nossos contatos, tá, pessoal? Contato por e-mail, o contato pelo WhatsApp para quem quiser tirar suas dúvidas, ou quem quiser dar uma ligada para a gente para bater um papo, nós estamos 100% à disposição. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.